Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Beleza? Bom, quero ler um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Bom, aqui nesse contexto, o autor Paulo está falando da questão do aparecimento do iníquo, né, que seria o anticristo. E o que nós precisamos compreender é que do contexto mundial, muito do que está acontecendo à nossa volta, é uma preparação para justamente esse período se concretizar, vamos colocar assim. Só que uma coisa eu quero trazer à baila, que seria o seguinte: você tem talvez escutado muito noticiário sobre o aparecimento de OVNIs, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos e na China, né? Nós precisamos compreender que isso nada mais é do que uma cortina de fumaça para uma série de outras situações que estão acontecendo e que acaba chamando a atenção das pessoas, mas de certa forma acaba desviando o foco para essas outras situações que seriam coisas que nós deveríamos estar prestando muita atenção, porque justamente está sendo engendrado todo um contexto para a preparação da manifestação do anticristo. Agora, OVNIs nada mais é do que um objeto voador não identificado. Não quer dizer necessariamente que seja de um extraterrestre ou coisa do tipo, né? E isso pode ser apenas uma narrativa, uma cortina de fumaça. E uma coisa que eu quero deixar muito clara, no final eu vou colocar para vocês, é que isso pode ser uma normatização do consciente das pessoas para uma situação que eu vou falar mais para frente. Mas deixa eu colocar algumas situações que estão acontecendo, que são muito importantes de nós prestarmos a atenção, porque alguma coisa que não é muito corriqueiro está sendo engendrado de uma forma mundial. Porque já se fala abertamente sobre nova ordem mundial, né? Governança mundial. Inclusive o nosso presidente esteve com Biden dizendo que a Amazônia deveria ser governada por uma governança internacional. Então essas questões já estão muito claras, que de uma forma ou de outra é a percepção das grandes potências quererem colocar em prática. Só que de um lado existe os comunistas, que é a China e a Rússia, e do outro lado existe os metacapitalistas, liderados pelos Estados Unidos. Só que de um jeito ou de outro eles buscam e visam esse controle mundial. E o que nós tivemos de 2020 para cá foi uma preparação, uma espécie de laboratório para tudo isso. Mas veja só, algumas coisas que têm acontecido. Por exemplo, muitos trens têm descarrilhado, principalmente nos Estados Unidos, com produtos químicos extremamente tóxicos, né? Inclusive um dos produtos é a vanila, que foi proibida na Primeira Guerra Mundial e é um tipo de produto que é usado para a fabricação de plástico. Só que são vários trens. Um deles, inclusive em Ohio, ele teve descarrilhamento. 3 dos vagões, se eu não me engano, eles acabaram soltando esse produto químico. Os outros 5 que estavam descarrilhados foram explodidos por ordem do próprio governo federal, o governo Biden. Fora isso, outros trens têm descarrilhado. E, além desses trens, fábricas de produtos químicos têm simplesmente tido explosões que é muito estranho, é difícil isso acontecer em várias localidades ao mesmo tempo. Por quê? Será que elas não têm uma preparação, não têm uma segurança? Enfim, além de tudo isso, existem algumas imposições com relação à comida, né? Na Nova Zelândia, inclusive, já há
um imposto contra a flatulência dos bovinos, né? Porque eles argumentam exatamente que a flatulência acaba destruindo a camada de ozônio da Terra, então elas têm que ser dado um imposto para que tente se diminuir o consumo. Eles agora falam em mais impostos em muitos outros produtos que teoricamente são prejudiciais à saúde e que são um problema para você. Atrelado a tudo isso, houve durante um período atrás muitas localidades com centro de distribuições de alimentação, fábricas de alimento, que estiveram também explosões do nada, né? E além de tudo isso, há uma imposição para que o alimento ele seja sintético ou fruto de proteína animal. Quer dizer, a carne ela vai ser uma carne artificial, enfim, e é tudo. A Holanda já enfrenta isso, os agricultores já enfrentam esse tipo de restrição, muitos deles tiveram que diminuir sua produção, e a percepção que se tem é que quer se gerar uma crise alimentar, uma fome mundial, para que se torne uma dependência e gere um controle sobre as pessoas. Fora isso, duas situações específicas. O vírus zumbi, que está correndo lá na Rússia, e que tem trazido muitas dificuldades em algumas localidades vinda da Sibéria, e o vírus chamado Marburg, que é o vírus da família Ebola, né, que tem causado muitas mortes em Guiné-Bissau e inclusive 90% das vítimas é uma doença que não tem cura, elas vêm a óbito e há uma preocupação que isso se torne uma pandemia, né? Então, além de tudo isso, dentro de todo esse contexto, há uma normatização do satanismo que está impregnado na cultura e na moda. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Porque aí eu volto para o início. A tal da cortina de fumaça. Então, quando cria-se uma coisa que chama muita atenção das pessoas e as pessoas elas acabam sendo contaminadas por esse noticiário, preste atenção. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do pastor Lamartino Pozzella, que é um teólogo especializado em escatologia, em que ele diz exatamente isso, que quando a igreja for arrebatada, eles dirão que os extraterrestres que abduziram os cristãos, porque seriam pessoas inferiores. Agora, mesmo que fosse verdade que existisse extraterrestre, nada mais seria do que uma manifestação demoníaca. Mas só que no final de tudo isso, eles dirão que os OVNIs abduziram os cristãos no arrebatamento da igreja. Tudo isso é apenas uma normatização. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para que você fique firme, se mantenha na palavra, não se preocupe com aquilo que está sendo imposto, falado, fique com aquilo que a palavra de Deus